Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre a internacionalização dos projetos entre o Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos e o curso de Direito das Faculdades Integradas de Bauru. E para debater o tema comigo, eu recebo o professor Fábio Veiga, que é professor da Universidade Lusófona, em Portugal, em Lisboa e no Porto, doutor em Direito e presidente do Iberojur. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor César. Um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, professor. E antes de iniciar o tema especificamente, quero brindar aqui a sua presença mais uma vez no nosso programa, dizer que é uma alegria muito grande, uma honra conversar contigo. Lembrando que nós estamos aí comemorando os 20 anos do curso de Direito da FIB. Ainda mais você, professor Fábio, que faz parte aí do conselho editorial da nossa revista, JurisFIB, né, que está sempre nos abrilhantando com seus artigos, com suas colocações e tudo mais aqui com a sua presença. Então eu gostaria, né, e quando eu digo presença não é só no nosso programa, mas também a sua presença física, que nos visitou, nos honrou com sua visita aqui na nossa faculdade de Direito, aqui na FIB, nas Faculdades Integradas de Bauru. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência aqui nas nossas Faculdades Integradas de Bauru. Eu sou muito grato, né, pelo convite que a reitoria da FIB fez, a doutora Chiara, do professor Camilo, que é o coordenador, fez o convite, que é um grande amigo, conheci-o através do próprio Iberojur em Portugal, porque ele foi para lá fazer seu pós-doutorado. Nos recebeu muito bem, porque eu não fui sozinho, né? Eu estive com outros dois colegas que fazem parte do Iberojur, a doutora Camila Benevides e o doutor João Proença Xavier. Nós ficamos 3 dias em Bauru, podemos estar com colegas, conhecer vários amigos, professores da faculdade, os alunos. Fizemos, além de participar de um simpósio internacional, nós estivemos numa mentoria, porque acho que foi muito interessante aquele projeto de mentoria, não sei se você também sabe um pouco disso, mas nós estivemos ali mentorando os alunos da FIB para eles aprenderem essa visão um pouco mais internacional, né, do direito e também ter algumas perspectivas sobre a carreira jurídica fora do Brasil. E foi muito interessante também a mentoria, além de conhecer toda a estrutura da FIB. Que bom, nós aqui ficamos muito felizes com essa mentoria e respondendo a sua pergunta aí, né? Sim, eu acompanhei, os alunos elogiaram muito, gostaram demais da sua mentoria e a gente está até aguardando o seu retorno aqui para o Brasil, aqui na FIB, quem sabe para fazer uma outra aí, né? E eu quero aproveitar o seguinte, professor Fábio, já que você é o presidente, né, do Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, o Iberojur, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a atuação do Instituto, qual a finalidade, qual o objetivo, como que está o Instituto hoje, por favor? Então, o Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, o Iberojur, ele foi fundado na cidade do Porto, em Portugal. Eu fui fundador, quando eu não era nem doutor, né, porque ele nasceu desse interesse de conectar os países, a Espanha, Portugal, com a América Latina. Por isso se chama Instituto Ibero-Americano, né? Ibero de ibérico e americano da América Latina. E nós temos, assim, na nossa rede, que começou com pouquíssimos membros, hoje tem mais de 4.000 pesquisadores que fazem parte da nossa rede. Estamos presentes em vários países da Europa, em Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Polônia. Temos colegas que estão também, por exemplo, na Inglaterra, né? Vários colegas que estão por outros países da União da Europa, não só da União Europeia, mas da Europa, no caso da Inglaterra. E o Iberojur, ele tem essa vocação que é fazer com que o direito seja transmitido de uma forma científica para as pessoas que estão na graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E essa parte científica do direito, que é analisar o direito, estudar o direito em várias temáticas, né? Por exemplo, nós temos 16 áreas científicas do direito. Eu sou especialista em direito empresarial, que é o tema que eu me especializei, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eu coordeno, né, uma área do direito empresarial. Mas nós temos direito do trabalho, direito constitucional, direitos humanos,
direito de segurança pública, tem direito internacional, público, privado, tem várias áreas. Então, o Iberojur ele promove a ciência jurídica e essa promoção se dá através de eventos científicos, de simpósios, seminários, aulas abertas, grupos de pesquisa, atividades acadêmicas presenciais na Europa, no Brasil, na América Latina, e também com os nossos parceiros, né? Por exemplo, a FIB é um parceiro do Iberojur, nós já estivemos aí presencialmente, mas nós temos vários outros projetos que os alunos da FIB podem participar online e também presencial, se vocês quiserem viajar, né? Nós podemos até falar um pouquinho sobre isso, mas o Iberojur tem essa missão, né, de conectar o mundo científico do direito com as pessoas que querem aprimorar o campo da sua atividade, o campo da sua pesquisa, porque a pesquisa jurídica e a pesquisa em geral no Brasil, ela não tem uma difusão muito forte, porque falta financiamento, né, público ou privado, né, mas falta financiamento, falta incentivos para nós termos mais pesquisadores. Mas o Iberojur está nesse meio para promover, ajudar, conectar pessoas, conectar projetos. Nós fazemos um pouco de tudo, assim, mas sempre na área científica. Que maravilha. E eu quero aproveitar também, já que foi firmada essa parceria, né, entre o Instituto Ibero-Americano, Iberojur, que você atua como presidente, e aqui com a FIB. Eu gostaria que você falasse um pouco especificamente vamos dizer, dessa parceria, né, entre o Iberojur e a FIB, quando da sua vinda para cá. Sim, nós firmamos a parceria lá no mês de abril, quando nós estivemos aí, eu presencialmente junto com a doutora Chiara, e essa parceria, o que ela visa? Ela visa facilitar o acesso a projetos e também a seminários, aulas, a intercâmbio de alunos e professores dentro de toda a nossa rede, né? Então, ou seja, nós também temos protocolos com várias universidades europeias, né? Várias, Portugal, Espanha, Itália, esses países todos que eu falei, em que os alunos e os professores podem ir para lá fazer extensão universitária, né? Ou seja, nós podemos organizar cursos para os alunos, podemos organizar missão, podemos organizar intercâmbio na área estudantil. O aluno quer fazer um intercâmbio, passar lá 1, 2, 3 meses, quer fazer mestrado, nós podemos ajudá-los, né, a entrar nos mestrados, enquanto for possível, dentro daquilo que a FIB queira, dentro dos seus projetos, né? E ao mesmo tempo nós também podemos levar professores da Europa para a FIB, que aí é o outro caminho, que nós conseguimos levar professores para estar na FIB, como nós fizemos isso no mês de abril. Esses professores podem dar aulas, podem orientar alunos. Esses professores podem receber também esses alunos na Europa, porque o Iberojur, ele é uma instituição com essa característica, né, que é integrar várias outras universidades dentro de um pool. E, por exemplo, se o aluno fala, eu queria estudar na Itália, nós temos lá muitos professores do Iberojur na Itália, né? Eu queria fazer um intercâmbio na Espanha, temos muitos outros na Espanha. Nós queremos organizar uma missão internacional junto com os outros colegas que o Iberojur também faz. Por exemplo, nós temos cursos no mês de janeiro, por exemplo, lá em Portugal. Aí nós vamos falar com a coordenação, né, do direito da FIB, vão dizer, olha, no mês de janeiro temos um curso tal na cidade do Porto, em Portugal. Os nossos parceiros podem participar. Então, aí vocês divulgam dentro da faculdade e os alunos podem ir presencialmente, né? Que é uma experiência muito rica, você poder viajar no exterior, ter a recepção, né, de uma instituição fora, recebendo esses alunos, tendo outros professores. O aluno nunca vai estar sozinho, né? Ele vai ser recebido como nós fomos recebidos aí em Bauru. Maravilha. Vamos imaginar o seguinte, né? Já que o convênio está firmado, o Iberojur e aqui a FIB, vamos imaginar que um aluno, um estudante nosso aqui do curso de Direito, queira fazer um intercâmbio aí, vamos imaginar, e conhecer aí o Iberojur aí em Portugal, aí onde você reside, né? Vamos imaginar, o estudante quer ir para lá, quer dizer, quer chegar até o teu local onde reside e dá tudo certinho, ele acaba indo, participando de um congresso, seminários aí na Europa.
Maravilha. Eu gostaria que você destacasse, principalmente para os nossos alunos e para todos os demais alunos, não só os nossos, é que os nossos têm a vantagem da parceria, né? O que isso agrega na vida acadêmica do aluno, ele sair daqui, da FIB, até a Europa, com essa parceria com o Instituto Iberojur? O que isso traz de bom na carreira acadêmica dele, claro, futuramente como profissional? É uma boa pergunta, Dr. César, porque um aluno, um estudante da graduação, por exemplo, que não tem ideia do que você vai enfrentar fora do Brasil, né? Ele vai... A primeira coisa que vai acontecer com ele, ele tendo, né, através dessa parceria que há entre a FIB e o Iberojur, ele vai ser acolhido lá em Portugal pelo Iberojur, pela minha equipe, né, que está em Portugal. Ele vai ter um lugar para ficar, por exemplo, nós podemos ajudá-lo ele a ficar em algum lugar que nós conhecemos, né? Ele vai poder frequentar ou congressos ou até mesmo a própria universidade que eu dou aula. Ele pode ser aluno, esse aluno externo, ele faz lá uma matrícula e fica como aluno externo durante um mês, se quiser, 2 meses. Tem várias outras modalidades, né, que dá para ele fazer. E ele vai ter uma nova dimensão do futuro, porque ele vai ver outros alunos estudando. Eu já dei esse exemplo já antes, mas assim, quando um aluno ele descobre que há um método diferente de ensino e de pesquisa, diferente daquele que ele usa na vida dele, acadêmica, ele já começa a perceber as partes boas e as partes ruins, e então ele vai ter novos critérios, né? Isso já é muito importante. Então, o aluno que vai para o exterior, ele começa a entender esses critérios do que é o ensino, do que é a educação, do que é a formação jurídica, do que são os tribunais, por exemplo, como funciona lá, né? Como os professores falam, como os professores cobram. Isso vai agregar muito no sentido pessoal, lógico. Depois, com relação que é um pouquinho mais utilitarista, né, vamos usar essa palavra, que quer tornar útil aquela viagem ou aquele momento de intercâmbio, faz com que o currículo dele também cresça no sentido internacional. Ele participou de mais de um evento, de um curso, de umas aulas. Isso também agrega valor ao seu currículo, né? Mas esse valor ao currículo é um valor que eu coloco, Fábio, em segundo plano, porque o maior valor é ele entender o mundo, entender essa dimensão da formação, né? Isso para mim é o primeiro lugar. Mas com certeza há uma consequência que é você melhorar o teu currículo, você melhorar as suas habilidades como pessoa, né? Você ter, depois de uma entrevista no futuro, vai ser advogado, vai ser juiz, não sei, onde você estiver, vão te perguntar o que você já fez na vida e falar, não, eu fiz um período de estágio, de intercâmbio, de vivências no exterior, na Europa, fomos lá ter uma atividade. Isso também vai mudar completamente o que se pensa desse profissional. Ele agrega um valor muito forte à sua vida e à sua carreira, né, acadêmica. Mas tem mais coisa ainda que por trás. Não sei se eu posso continuar falando, mas eu diria... Fica à vontade, claro. Eu diria, qual que seria outros fatores que vem por trás? E esse aluno ele vai conhecer professores que estão no nível de mestrado, doutorado. Então, esses professores, quando você senta na mesa para comer com eles vão falar, por que você não fica aqui para fazer um mestrado? Se você já é mestre, por que você não faz um doutorado conosco? Por que você não faz um pós-doutorado? Então, esses professores, essas pessoas que te conhecem, porque você está lá presencialmente, começam a te convidar, porque a Europa tem muitos recursos de estudos. E o aluno, às vezes, não sabe disso, né? O estudante, ou o profissional mesmo que está no Brasil. Mas quando ele chega lá, essas oportunidades vão surgindo, e surgem sempre em volta de uma mesa, depois na cantina da faculdade, ou no coffee break de um congresso, né? E para mim foi isso que me fez, por exemplo, me tornar um professor lá na Europa, porque eu queria voltar para o Brasil. Eu já contei essa história, mas para aqueles que não ouviram, e um dia eu dei uma palestra e um colega que era coordenador de um mestrado falou, olha, eu quero que você seja professor do meu mestrado lá em Madrid. Então eu estava numa outra cidade da Espanha, só pelo fato de ele me conhecer presencialmente, viu talvez o meu talento, né, e também a minha personalidade. E a personalidade nós conseguimos perceber quando você está em presença, né? E esse fator personalidade é um fator que na Europa é muito valioso. Pessoas
com valor humano, com um valor de partilha, de sacrifícios. Isso eles valorizam muito na Europa. Se você está lá e você é essa pessoa, com certeza oportunidades muito boas surgirão. Que bom. Uma outra questão, né? Com o Iberojur, eu sei que atua muito na questão também de pesquisa. E ainda voltado para os estudantes, o que a pesquisa pode ajudar na vida acadêmica de um estudante? Vamos falar aí, não só do curso de Direito, né? Mas pela tua experiência, o que a pesquisa pode ajudar um estudante? Pode colaborar na vida acadêmica dele? O que a pesquisa, ele pode fazer com que a pesquisa se torne para ele uma profissão lá na frente, um pesquisador, por exemplo, na área jurídica? Como você vê essa pesquisa para o aluno que está ali na graduação? Que palavras você diria para ele? Então, a pesquisa, ela, no contexto internacional, na Europa, nos Estados Unidos, ela é uma profissão, né? O pesquisador é um profissional. Ele ganha um salário maior que de professor, maior. Os salários de pesquisadores são acima dos salários de professor, nos países como a Europa e Estados Unidos. E o aluno que tem iniciação na pesquisa no Brasil ou em outro lugar, e lá ele vai fazer um mestrado, depois segue a carreira para o doutorado. Na Europa, pesquisador é só o que está no doutorado para frente. Né? No Brasil ainda o mestrando ainda é meio que pesquisador e tal, né? Mas lá não, lá é só a partir do doutorado, e depois que você termina o doutorado você tem uma carreira de pesquisador para frente, e essa carreira é muito boa, né? Porque alguns países pagam um contrato de pesquisa que você ganha, vamos colocar lá, 50 mil euros por ano, né? Isso é um salário muito acima da média salarial de um trabalhador comum, né? E até mesmo de um professor universitário que está entre 30 e 35 mil euros por ano, assim, um professor universitário de começo de carreira, né? Então, o aluno que está envolvido na pesquisa, ele tem essa oportunidade de fazer carreira na pesquisa, que é uma coisa interessante, né, para um futuro. Mas eu também diria que o aluno que faz pesquisa, que não pensa na carreira, mas pensa no crescimento profissional enquanto pessoa, ele adquire algumas habilidades. As habilidades de escrita, as habilidades do rigor científico, que é fazer com que a pessoa ela se aprofunde num tema e ela também, ao mesmo tempo, não aceite o que é superficial, porque normalmente, né, o aluno mais preguiçoso, entre aspas, escreve só o básico e vai para casa. Mas o aluno que é pesquisador, ele vai além, ele busca pesquisar, saber do assunto, ver outras fontes, ver bibliografias diferentes, ver visões doutrinárias diferentes, se for o direito, se for ciências médicas ou outras ciências, o aluno vai ver outros cientistas escrevendo aquele assunto, né? Então, fazer pesquisa é algo que é muito produtivo para um aluno. Isso, essa questão da pesquisa, só ressaltando, né, professor Fábio, você que veio aqui presencialmente, aqui na FIB, nós temos aqui para os alunos de graduação, né, aquilo que a gente chama de iniciação científica, onde o aluno começa, vamos dizer assim, a aprender a andar em relação à pesquisa. Então, e eles gostam muito, né? Por isso que eu te pedi agora há pouco para explicar essa questão da pesquisa, no que pode agregar, do que não pode agregar, e etc. Mas, na verdade, a gente sabe que só agrega, isso só vem somar a carreira do aluno lá na frente. Outra situação, já que o nosso tema é internacionalização dos projetos, né, entre o Iberojur e aqui a nossa faculdade, as faculdades integradas de Bauru, a FIB, qual é hoje o ponto, vamos dizer assim, principal, digamos assim, o ponto mais importante de atuação do Iberojur? Qual é? Realizar congressos, apoiar vou chamar de associado, não sei se é esse o nome que vocês dão, para quem faz parte do Iberojur, né? Qual é... Certo. Qual é o principal alvo do Iberojur hoje, em termos de realização? É pesquisa, é congresso, o que é?
Então, o Iberojur, o principal alvo do Iberojur hoje, desde sempre, foi manter as pessoas em crescimento, né, em crescimento científico. Esse crescimento ele se faz através de projeção que se dá. Por exemplo, no mestrado você tem que fazer pesquisas, né, relatórios científicos. Esses relatórios você tem que publicar em artigos ou em livros científicos. Doutorado é a mesma coisa, você tem que fazer a pesquisa e publicar em livros, você tem que apresentar em congressos ou publicar em revistas. E tem um network dentro da tua área de pesquisa, né? Então, eu sou do direito empresarial, eu tenho que ter um network muito forte no direito empresarial. Então, eu vou para um congresso, o Iberojur, por exemplo, organiza congressos, né? Organiza seminários. A pessoa vai para esse congresso, que o Iberojur não organiza sozinho, ele nunca organiza sozinho, sempre com uma universidade por trás. Que nessa universidade tem lá muitos professores, que são doutores, e esses professores recebem o projeto, recebem os alunos, né, as atividades. Então, o Iberojur, o que ele faz? Ele faz isso, ele faz com que um aluno que está hoje parado possa ir lá em Milão, possa ir em Madrid, possa ir em Porto, Lisboa, ir para São Paulo, vir para Buenos Aires, participar desses projetos, conhecer as universidades e, no sentido também prático, apresentar os seus trabalhos e publicar esses seus trabalhos. Isso é o que o Iberojur mais faz enquanto instituição. Só que o apresentar um trabalho, apresentar no congresso, publicar um livro, publicar uma revista, e esses produtos que o Iberojur tem, né, e isso é só um meio de fazer com que esse profissional cresça, né? Mas daí, dentro do Iberojur, como nós temos tantos doutores, né, temos mais de 500 doutores no Iberojur, doutorados, pessoas doutoras, daí nós criamos grupos, áreas científicas temáticas, em que a pessoa pode aderir a essa área científica e depois ter aulas, ter grupos de pesquisa em que ela participa desses grupos de pesquisa, né? Tudo, esses grupos são gratuitos, não paga nada, a pessoa simplesmente adere, né, a esses projetos. Nós temos algumas atividades que as pessoas pagam porque existe um produto, como um livro, uma revista, né? Mas existe ou um curso, e existe outras atividades que são 100% gratuitas e os alunos e as pessoas só participam. Então, o Iberojur, ele foi construído, a sua ideia, em torno de atividades acadêmicas que são traduzidas em congressos, seminários, cursos, né? E essas atividades fazem com que as pessoas que estão envolvidas nos projetos possam crescer. Eu mesmo, dou um exemplo meu. Eu era apenas um aluno de mestrado. E hoje, 10 anos depois, né, sou um professor universitário na Europa. Como isso aconteceu? Aconteceu porque eu fui inserido em todo esse ecossistema de projetos, de atividades, de conhecer pessoas, de apresentar congressos, publicar um artigo, dar uma aula, ser convidado para participar de uma banca de mestrado, ou seja, coisas que o Iberojur, ele reúne, né, esse ecossistema acadêmico em que automaticamente você entrou ali, você vai crescer. Você vai crescer. Eu não consigo traduzir numa fórmula. Até a tua pergunta é uma pergunta muito interessante, porque não há uma fórmula muito simples para falar, mas que quando você entra lá, você consegue ver esse crescimento, né, desde do aluno da graduação até o pós-doutor. E é isso que nós fazemos com nossos parceiros. Muito bem. Professor Fábio, a gente está caminhando aí para o fim do programa, a gente tem um tempo de TV, né? E como o nosso programa é exibido aqui no Brasil em mais de 60 municípios hoje, aqui fora a cidade de Bauru, em mais de 60 cidades, né? Eu gostaria que você, por favor, deixasse aí uma mensagem para os estudantes de Direito, que é a minha área, sobre essa questão da internacionalização desse projeto com a FIB. É uma mensagem, eu sei que é do teu coração aí, para essa moçada que está vindo, que quer pesquisar. O que você pode falar para eles? Nada, o que eu queria dizer, né, para todos esses estudantes que estão na região de Bauru e as suas aproximações, né, de outras cidades vizinhas, que se você está estudando, ou seja direito ou outro curso, se você puder falar com um professor da sua faculdade, né, falar com um professor aí da FIB e falar com ele que queria, né, fazer pesquisa, ou que queria estar próximos de professores que estão fazendo pesquisa, professores que estão participando em projetos internacionais, professores que têm uma visão de mundo mais aberta sobre
que é o conhecimento, eu incentivaria você a falar com um professor. O primeiro caminho é você procurar um professor. E que esse professor seja um professor também com uma mentalidade aberta e possa te instruir nos pequenos passos, né? Quais são os pequenos passos? Assistir seminários, assistir congressos, depois outros passos, talvez ser convidado para participar de um grupo de pesquisa, ir ao grupo, ler os livros, falar com os professores, e aí isso vai ir te dando novas visões do que se pode crescer na carreira acadêmica, porque, como eu disse agora há pouco, nós não temos uma fórmula que você entra e sai. Você tem a nossa fórmula você entra e vai aprendendo, e ali você faz a tua própria história, né? E a história é uma história muito interessante, porque do ponto de vista humano, você se torna uma pessoa muito mais corajosa, uma pessoa que destemida, porque o conhecimento, ele te liberta, né, de muitas coisas ruins. O conhecimento, seja ele técnico, seja ele científico, ou qualquer tipo de conhecimento importante, ele te torna mais livre para você decidir o caminho que você quer trilhar, né? E eu também dou um conselho: nós nunca sabemos o final, né, do que nós vamos fazer, mas nós sabemos que o começo ele é importante. Então, esse passo inicial é muito importante para os nossos alunos aí da FIB, e queria convidá-los a seguir conosco. Já aproveitar, agradecer a presença aqui no programa da FIB e da TV FIB, que é um prazer estar sempre com vocês. É isso, nós que te agradecemos, mais uma vez é uma honra receber todas essas informações ricas aqui no nosso programa. As portas da FIB estão sempre abertas, volte aí com a tua equipe, o seu pessoal lá, os professores que vieram pessoalmente, volte com outros, com os mesmos. Como se diz, as portas aqui estarão sempre abertas, tá, para o seu pessoal aí. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, professor Fábio.